Glória a Deus, aleluia. Vamos abrir, irmãos, Mateus capítulo 2, verso 13 ao 23. Quando os irmãos vão abrindo, eu vou passar os anúncios, amém? Quinta-feira, culto ao Senhor, amém? Não falte, estejam presentes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, intercessão às 19 horas, para todos os irmãos estarem aqui participando também. Neste sábado teremos culto dos jovens, amém? Aleluia! 19h30, lá na igreja de Itaquera, amém? Os irmãos, os jovens que forem, nos confirmem a presença, que nós possamos organizar a nossa saída, amém? Domingo, culto ao Senhor às 9 da manhã, em nome de Jesus. E no outro domingo, nosso culto de comunhão, amém? Às 10 da manhã será realizado lá no sítio do irmão Jefferson. A igreja de Patinho, também os nossos irmãos estão organizando, amém, este culto, devido a igreja estar completando um ano de sua inauguração, amém? Então, para todos nós estarmos juntos, será feito da mesma forma. Os irmãos que precisam, nós disponibilizaremos os carros para estarmos juntos em comunhão, servindo ao Senhor. Mateus capítulo 2, vamos ler do verso 13 em diante. Vamos encerrar aqui o capítulo 2. Caímos no capítulo 3. Glória a Deus. Diz assim: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazaré. Senhor Jesus, Deus soberano e eterno, mais uma vez na tua presença, Deus, aqui estamos para ouvir a tua palavra, os ensinamentos que o Senhor nos tem deixado através do seu santo livro, meu Senhor. Por misericórdia e graça, eu peço a ti por minha vida nessa noite, que me use como instrumento em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender as tuas santas escrituras. Fale, Senhor, aos nossos corações nessa noite. Abençoe cada irmão que aqui está e os irmãos que estão nos celulares. Que todos nós possamos crescer na tua graça e conhecimento, aprendendo continuamente do Senhor e da tua palavra. Tem de misericórdia, Senhor. Convença-nos da necessidade, ó Pai, que temos de ti. Abra, Senhor, os corações que aqui estão nesta noite. Aqueles que há necessidade, que o Senhor possa convertê-los a ti, ó Pai. Que o Senhor seja tudo em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Posso até imaginar
maravilhoso nós estarmos diante do grande Rei, contemplar a sua presença em nossas vidas nessa noite. Aleluia. Nós vamos seguir o nosso estudo sobre este Evangelho, escrito por Mateus. E hoje nós vamos finalizar o capítulo 2, amém? Pela graça do Senhor. Semana passada nós falamos sobre as reações em relação à chegada do Rei, amém? Só relembrando os irmãos, para que fiquem em nossos corações, algumas das reações que observamos foi que alguns odiaram este fato, outros, apesar de já ter o conhecimento bíblico da palavra, desprezaram e permaneceram indiferentes com seus corações, e ainda outros reconheceram e adoraram o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essas reações permanecem até os dias de hoje. Isso não mudou. Há pessoas que odeiam o fato de Jesus ser o único Deus verdadeiro e não aceitam isso de forma alguma. Há pessoas que até acreditam em Jesus e sabem quem Ele é, mas o tratam com desprezo indiferente. E há aqueles que são seus servos fiéis, que o adoram e o reconhecem como o Deus das suas vidas. Uma das coisas que nós podemos destacar neste capítulo 2, e isso serve para todo o livro de Mateus, além das reações que nós tratamos aqui na última semana, é o cumprimento das profecias que o escritor destaca no seu Evangelho. Em todo o capítulo 2 que nós lemos, desde a semana passada e finalizamos hoje, Mateus ele destaca 4 profecias cumpridas em Jesus Cristo, relacionadas a Ele. John MacArthur ele destaca sobre as profecias descritas no Antigo Testamento um número de 330 citações ou profecias relacionadas com o Messias, com a vinda de Deus a essa terra. E de todos os evangelhos, Mateus é o que mais se utiliza desses relatos do Antigo Testamento para mostrar que em Cristo se cumpre. Nós falamos isso no primeiro dia, falando sobre os objetivos de Mateus ao escrever o seu evangelho. Ele segue o seu intento, o seu objetivo em deixar claro para o seu povo, para a nação de Israel, que aquele Jesus que ali estava era o Messias, era o grande Deus, Criador dos céus e da terra. O seu objetivo não muda e ele continua através das Escrituras provando para o seu povo e para todos aqueles que viriam após o estabelecimento da igreja do Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro. Essas 4 profecias que nós observamos aqui no capítulo 2 se cumpriram entre o seu nascimento e o desenvolvimento na infância de Jesus, os poucos anos de início de vida como homem nesta terra. 3 situações nós destacamos aqui, enfatizando ainda mais a divindade de Cristo e a verdadeira mensagem do Evangelho, que é Ele como Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Capítulo 1, nós observamos a prova que Mateus nos deu em demonstrar a realeza de Cristo na sua descrição da genealogia real humana de Cristo e na sua descrição do nascimento virginal executado pelo seu próprio Espírito no ventre de Maria. No capítulo 2, ele destaca primeiramente o reconhecimento dos magos sobre aquele nascimento. Ele utiliza os que vieram de longe para o adorar e lhe entregar os presentes como reconhecimento da sua majestade. A segunda situação que nos leva a crer que Jesus é Deus soberano
Herodes, ele não tinha direito ao trono ao qual ele estava sentado. Ele estava ali porque simplesmente o Império de Roma o colocou. Mas ainda assim, não tendo direito, estando ali como rei daquele povo, naquele atual momento, ele se preocupa em perder o trono para aquele que havia nascido, que era então conhecido como o Rei dos Judeus. E terceiro, que deixa claro que Jesus Cristo é soberano sobre tudo e sobre todos, são os cumprimentos das profecias em Jesus. Aqui no capítulo 2 ele destaca 4 profecias que se cumprem na vida da mesma pessoa. Se isso não fosse a atuação de Deus, Jesus não poderia ser o Deus encarnado. É impossível acreditar na ideia que todas essas profecias se cumprem em uma pessoa por causa do acaso. Havia sido deixado no livro do Senhor que quando ele viesse as profecias se cumpririam. E em Jesus se cumprem todas elas. Então isso demonstra que ele é rei e não há outro comparado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante dessa grande revelação e da palavra do Senhor, nós temos plena confiança e certeza, irmãos, de que Deus está no controle de todas as coisas. Nada na história da humanidade acontece ao acaso. Tudo há um propósito. E Deus está no controle de todas as coisas que ocorrem debaixo desses céus. Nada foge do controle do nosso Deus. A primeira profecia que ele destaca está relacionada com o nascimento. Nós já falamos sobre isso, então nós não vamos enfatizar essa, só reforçando aos irmãos que era o fato do Messias nascer em Belém, capítulo 2, verso 6. As outras 3 profecias que ele diz se cumprirem em Jesus estão nos versículos que lemos nessa noite. Uma fala sobre a fuga do Egito e o retorno, o chamado, retornando para Israel. A outra fala sobre a morte, em Ramá, o choro por causa das crianças que morreram. E a outra fala sobre o retorno para Nazaré. A vinda dos magos, naquele momento, sem dúvidas, foi algo de extrema importância e grande incentivo. Uma grande garantia para José e Maria de tudo o que eles haviam vivenciado até aquele momento. As palavras que eles haviam recebido dos anjos falando sobre o nascimento daquela criança, registrado em Mateus capítulo 1, verso 20 a 23, Lucas 1, 26 ao 38. As palavras que Zacarias recebeu, registradas em Lucas capítulo 1, verso 11 ao 20. O anúncio aos pastores que estavam no campo sobre o nascimento do Rei de Deus, Lucas capítulo 2, versos 8 ao 14. Também confirmou-se o depoimento, o reconhecimento de Isabel quando Maria foi visitá-la, Lucas capítulo 1, versos 39 ao 45. Confirmou-se também as palavras de Simeão e Ana quando Jesus foi apresentado no templo, Lucas 2, do 25 ao 38. Quando aqueles magos aparecem ali diante de José e Maria, eles observam aquela cena, as suas palavras dizendo: nós viemos até aqui para adorar o Rei dos Judeus. Trouxe, se houvesse alguma dúvida, ali cessou todas elas, porque confirmou-se toda a palavra revelada através dos anjos e através das escrituras que foram mencionadas, deixando claro que Jesus é o grande Rei e Salvador. Nessa noite nós vamos destacar aqui as últimas 3 profecias que Mateus destaca o cumprimento em Jesus. A primeira delas está nos versos 13 ao 15, que fala sobre o chamado do Egito.
A alegria que José e Maria haviam sentido em seu coração pela confirmação através da vida daqueles magos que vieram para adorar e reconhecer a Jesus durou pouco tempo. Logo, estes magos retornaram para sua terra. Um anjo do Senhor visita José em sonho e lhe diz que agora ele deveria fugir para a terra do Egito. Não havia ali agora uma notícia de alegria e de esperança, mas de perigo e urgência. Herodes vai procurar matar o menino. Pegue ele e sua mãe e agora fujam para a terra do Egito. Da mesma maneira que o Senhor havia avisado aos magos para não retornarem a Herodes e retornarem às suas terras por outro caminho, agora o Senhor está novamente diante de José, lhes dando um conselho, dizendo: fuja para o Egito. E mais, o Senhor fala para ele: permaneça até o momento em que eu ordenar. José, como nós bem sabemos, não era de uma família abastada. Ele tinha poucos recursos. A demonstração disso está na oferta que ele apresentou no dia da apresentação do Senhor Jesus no templo. Ele então vai para uma terra distante, sem saber quando iria voltar. E prontamente recebeu a ordem, prontamente executou em obediência. Naquela mesma noite, José pega sua família e inicia a viagem para o Egito. O perigo era tanto que ele não esperou sequer o dia seguinte, mas no meio da noite pegou a sua família e começou a caminhar em meio ao deserto até que chegasse em segurança com os seus. E estivesse então fora do alcance de Herodes. Para nós termos uma ideia de quão difícil foi essa viagem, a distância que eles percorreram da onde eles estavam até as terras do Egito foi de cerca de 100 quilômetros. Para eles chegarem às fronteiras, para eles adentrarem e se estabelecerem em alguma cidade, eles andaram provavelmente 130 quilômetros. Pensar que eles fizeram essa viagem com uma criança, um bebê. Jesus ainda era criança, sem muitos recursos e sem todas as tecnologias que nós temos nos dias atuais. Mas ainda assim, em obediência, ele foi. Uma coisa interessante para nosso conhecimento era a recepção que havia no Egito em relação ao povo judeu. Durante o governo grego, um pouco antes do Império Romano tomar conta de todas as coisas, no período intertestamentário, Alexandre o Grande, ele fundou uma cidade, ele nomeou uma cidade egípcia com o seu próprio nome, e essa cidade era um refúgio para os judeus. E isso permaneceu no período do Império Romano. Então havia ali no Egito um lugar em que os judeus poderiam se refugiar. Um filósofo, um historiador, o nome dele é Filo, ele residia nessa cidade e ele disse que por volta do ano 40 depois de Cristo, a população dessa cidade chegou a ter mais de 1 milhão de judeus habitando naquele lugar. Uma outra coisa interessante que ocorreu ali com esse estabelecimento, com a questão da fala grega também, foi a tradução do Antigo Testamento para o grego, que permitiu a difusão da palavra de uma forma maior, o alcance se tornou maior, porque o grego predominava naqueles dias. Então, nessa cidade, alguns estudiosos traduziram todo o Antigo Testamento para o grego, conhecido como a Septuaginta. E essa versão foi utilizada por muitos cristãos primitivos e até mesmo pelos escritores do Novo Testamento. Então, em todas as coisas havia a mão do Senhor controlando tudo
para que tudo se cumprisse conforme a ordem do Senhor. Um outro destaque interessante para nós foi a provisão de Deus ao enviar os magos à casa de José e Maria. Além do reconhecimento, além da adoração, os presentes oferecidos à criança, ao Senhor Jesus Cristo ali como rei, serviu também para sustentar, custear a viagem que eles fizeram no Egito. Como eu falei, eles não tinham recursos suficientes para isso, mas o ouro que foi levado, o incenso, a mirra, serviram para sustento deles nesta viagem, e permaneceram então no Egito até que recebesse novamente a ordem de retornar. É óbvio que o Senhor poderia agir e proteger e guardar aquela família. É óbvio que eles poderiam permanecer em Jerusalém ou em Belém ou qualquer outra cidade de Israel, e Herodes não iria encontrá-los se essa fosse a vontade do Senhor. Porém, profecias tinham de se cumprir. A viagem foi realizada de modo natural. Eles sofreram para chegar até aquele lugar. Pensar que o próprio Deus, manifestado em carne, com a família terrena a qual eles estavam vivendo, percorreu pelos desertos até chegarem no Egito. Os mesmos desertos que a sua nação havia percorrido para sair dali, através da libertação executada pelo Senhor, através da vida de Moisés. Outra coisa em destaque é como os que odiavam ao Senhor Jesus Cristo utilizou-se deste fato para tentarem difamar o Senhor. Não foram poucos os que utilizaram a estadia do Senhor no Egito para utilizar como pretexto em desprezar ou difamar. Todos nós sabemos que o Egito é uma terra extremamente idólatra, né? Era considerado de todas as terras do mundo a terra em que mais havia idolatria, que havia magia, bruxaria e encantamentos. Alguém chegou a dizer que se dos céus caiu 10, vamos assim utilizar esse termo, 10 tipos de bruxarias, encantamentos, magias, 9 ficou no Egito e uma foi para o mundo inteiro. Para a gente ter uma noção de quão terrível era este lugar em relação ao ocultismo. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqueles que não concordavam com Jesus, com o seu evangelho, com aquilo que os discípulos pregavam, diziam que Jesus foi fazer tipo de um estágio no Egito, e através das magias que ele aprendeu, ele realizou os milagres que nós temos registrados na Bíblia. Observe aonde vai a mente pervertida do homem que não quer saber de Deus. A maldade natural que impera no coração do homem. Tem um aqui, o nome dele é Celso. Ele chegou a dizer que Jesus ele nasceu ilegitimamente e que ele estava empregado no Egito a serviço de algum mago. Ele estava ali então, aprendendo de algum mago. Quando ele retornou para Israel, ele utilizou de todo esse aprendizado para realizar milagres e se autoproclamar Deus. Um absurdo que as pessoas dizem. Um outro absurdo, mais grave ainda, pelo menos no meu ponto de vista, veio de um rabino dizendo que o Jesus ele tinha as fórmulas de todas as mágicas tatuadas no seu corpo para não esquecer. Então, Jesus ele tatuou as fórmulas de magia para poder realizar os milagres e não se esquecer como fazia. Veja então quão terrível é a condição do homem caído, o homem sem Deus, aonde ele chega com a maldade que reina no seu coração ao ponto de blasfemar contra Deus de tal maneira. Uma coisa interessante, não se sabe se é realmente verdadeiro, diz que é uma lenda, mas estudando eu achei interessante e gostaria de compartilhar com os irmãos em relação a esta partida para o Egito. Foi uma história que conta sobre o ladrão
que foi salvo na cruz. Então diz essa história que este ladrão se chamava Dimas. Quando José, Maria e Jesus estavam caminhando para o Egito, eles foram abordados por alguns criminosos, e estes roubaram os seus pertences, alguns dos seus pertences, e um dos que ali estavam queriam exterminar a família, queriam matar toda aquela família e ficar com o que eles tinham. Um dos outros criminosos que ali estavam, ele vê em Jesus algo diferente. Ele vê aquela criança e ele, com os seus olhos, ele vê que não era apenas uma criança comum. E ele então, ele não permite que executassem ali a morte. Ele olha para a criança, da mesma forma como Simeão tomou os braços do templo. Agora este ladrão, ele pega aquela criança e diz algumas palavras, dizendo que ele era bendito, e que se em algum momento pudesse, que ele tivesse misericórdia da sua vida, que não se esquecesse dele. E diz que este Dimas foi o que foi crucificado ao lado do Senhor Jesus Cristo, e aquele que o reconheceu como Deus, e que pediu misericórdia no momento da crucificação, e que pediu ao Senhor que se lembrasse dele. E Jesus, em suas palavras ternas e misericordiosas, olhou para ele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Diz ser uma lenda, mas se for uma verdade, é uma verdade extremamente graciosa e maravilhosa da parte de Deus e do controle e ação do soberano sobre toda a terra. O texto utilizado por Mateus aqui como cumprimento da profecias é um texto que está registrado no livro de Oséias, capítulo 11, verso 1. Diz o texto: fora do Egito chamei o meu filho. Ao contrário do que muitos pensam, a atitude de Herodes, a ameaça de Herodes, não foi algo que pegou Deus de surpresa. Deus já sabia o que iria acontecer. Ele existe desde os tempos eternos. Os planos que Herodes tinha para executar a criança foram frustrados pelos planos divinos sobre cumprimentos de todas as coisas. A referência que nós temos aqui é meu filho, registrada no livro de Oséias, capítulo 11, verso 1, é diretamente sobre a nação de Israel. Ele está falando sobre o momento em que o Senhor visitou-os e os libertou da escravidão a qual eles passavam no Egito. Então, o termo utilizado aqui se refere a isso. Uma outra coisa que nós podemos observar aqui, em relação a esse texto, Hernandes Dias Lopes, ele destaca que esta citação de Oséias 11, 1, no verso 15, que nós temos aqui, nos traz uma intenção de Mateus deixar claro que o Messias era uma personificação do Israel verdadeiro antigo. Aquilo que eu acabei de falar, que como Israel foi liberto, ele fala que é uma personificação da atuação de Deus, que Jesus ele vem para ser um Moisés superior. Por isso que Jesus, nós vamos ver lá na frente no Sermão do Monte, ele se levanta como rei soberano e Deus soberano que ele é, e dá novas leis sobre as leis que haviam dado através de Moisés. Então, nós observamos aqui que o texto utilizado de Oséias capítulo 11, verso 1, utilizado por Mateus, ele tem uma importância para o texto e para as nossas vidas e para a nação. Se nós observarmos o quadro em que Oséias vivia, era um quadro extremamente terrível. A nação de Israel estava vivendo em fracasso, estava numa decadência total e vivia uma tragédia espiritual terrível. O Senhor utiliza a vida do profeta e a situação conjugal a qual ele vivia com a sua esposa, o nome dela era Gomer, a infidelidade que ela praticava para com o seu marido,
para demonstrar a infidelidade que Israel estava praticando para com o Senhor. Gomer, como nós bem sabemos, retratado no livro de Oséias, era uma prostituta com o seu corpo físico. Então ela utilizava-se do seu corpo para fazer aquilo que bem entendia. Israel havia se tornado uma prostituta espiritual. O povo que Deus havia escolhido para ser o seu povo, a sua nação eleita, o povo exclusivo escolhido do Senhor, havia se corrompido e passaram agora a se prostituir com os falsos deuses que Deus havia dito para não se misturar. Oséias, apesar de toda a situação, continuava servindo ao Senhor com integridade, continuava buscando alguma forma de tirar a sua esposa daquela condição pecaminosa a qual ela estava naquele momento. Continuou amando, conforme relata em seu livro. No final da vida de Gomer, ela foi parar em um lugar, ela foi vendida, ela foi comprada, uma espécie de um bordel, perdendo todo o senso, a decência, a vergonha, e ficou em um estado extremamente terrível. Apesar disso, o Senhor olha para aquela situação, Ele olha para o seu profeta e Ele ordena que Oséias fosse até ela e a resgatasse. E Oséias prontamente obedeceu à voz do Senhor, comprou a liberdade da sua esposa. O preço pago está em Oséias 3, 15 ciclos de prata e 1 homer e meio de cevada, e a trouxe de volta para casa, e colocou no mesmo lugar a qual pertencia a ela antes de toda essa situação, e continuou a amá-la conforme a ordem do Senhor, mantendo-se assim como sua esposa. No versículo 3 e 4 do capítulo 11 de Oséias, destaca como o Senhor havia tratado Israel com bondade, como o Senhor havia amado seus filhos, como o Senhor os resgatou, os sarou, os cuidou, os livrou de diversos perigos e os alimentou. Os tirou do Egito e os levou para a terra prometida. Se manteve fiel às suas promessas, mesmo em meio à infidelidade da sua nação, demonstrando que Deus, Ele é um ser imutável. Ele não vive de acordo com as nossas vidas, a nossa obediência. Deus não muda, Deus permanece o mesmo e Ele cumpre a sua palavra acima de todas as coisas. Apesar de toda essa situação, Deus prometeu que um dia Ele traria Israel de volta. Apesar de toda essa situação que Israel havia se envolvido, todo o pecado que eles haviam cometido, o Senhor sempre prometendo que livraria o seu povo. Ele não está dizendo que aconteceria da mesma forma que a primeira vez. O objetivo de Mateus, ao citar a última parte do versículo de Oséias 11:1, e aplicar este versículo a Cristo, é para nos trazer algumas coisas interessantes. Apesar de o profeta escrever essa passagem sem ter a consciência de que ele estava falando de uma profecia que se cumpriria no futuro, para Oséias ele estava falando somente da nação de Israel. Mateus ele demonstra que o retorno de Jesus do Egito, ele foi retratado, ele foi observado, ele foi antecipado séculos antes. O êxodo é um tipo do retorno de Jesus do Egito com José e Maria. Da mesma maneira que o Senhor havia protegido, havia guardado Israel, os trazido de volta, salvando as suas vidas e os levando à terra prometida. Jesus, como Deus encarnado, Ele vem desta mesma terra para salvar não somente a Israel, mas toda a humanidade. Então Ele é chamado do Egito para executar a mesma obra que Ele havia realizado no início com a sua nação.
Jesus vem como Senhor. Nós sabemos o propósito principal da vinda de Cristo, que é salvar os pecadores. Então o escritor de Mateus, ele tem a intenção de demonstrar que aquilo que ocorreu lá atrás estava acontecendo novamente, só que agora Deus estava ali em carne. Não era Moisés o intermediador, não era Moisés mais o intercessor, mas era o Deus encarnado que havia vindo a esta terra para tirar o seu povo da escravidão do pecado, os libertar e agora os conduzir à terra prometida. Então o Senhor Jesus Cristo nos traz aos nossos corações verdadeira esperança. O cenário caótico em que Oséias vivia e toda a sua nação no seu tempo, só havia esperança em Cristo Jesus. O cenário caótico que Israel continuava a viver nos dias em que Jesus veio a esta terra, só havia esperança em Cristo Jesus. E o cenário caótico de todo o mundo, de todos os pecadores que estão sem vida, que estão sem Cristo, só há esperança em Jesus. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é chamado da terra da escravidão, ele é trazido da terra que outrora foi uma terra de escravidão, para nos trazer perdão e libertação para o povo que estava em trevas. O povo que estava em trevas viu uma maravilhosa luz, e esta era o Senhor Jesus. A segunda profecia que se cumpre é a morte dos inocentes, versos 16 ao 18. Prontamente Herodes observou que os magos o haviam enganado. O seu coração, que já estava cheio de ódio, agora ele se enfureceu. Ele já havia deixado claro que o objetivo de saber aonde estava o rei dos judeus não era para adorar, não era para reconhecer, não era para nada disso, mas era para destruir a sua vida, era para acabar com ele de uma vez por todas. Avisados pelo Senhor, os magos retornaram por outro caminho. E quando Herodes, como nós vimos na semana passada, que era um homem extremamente terrível, ruim, que já havia executado centenas de pessoas, observa isso agora, ele ordena então a morte das crianças de 2 anos para baixo, que habitavam em Belém, em seus arredores. A intenção de Herodes, a menor delas, seria cumprir uma profecia bíblica sobre o Senhor Jesus. Mas a sua atitude resultou nisso, no cumprimento de uma profecia. Então Mateus destaca: então o que foi dito pelo profeta Jeremias se cumpriu. Apesar de ter sido um ato terrível, que só Mateus registra em seu evangelho, ainda assim houve um cumprimento de profecia. Nós vamos observar aqui algumas questões importantes em relação a essa situação. O termo utilizado aqui, cumprido, utilizado pelo apóstolo, significa para encher completamente. Ele está dizendo aqui que isso marca uma situação para completar uma previsão do Antigo Testamento. A passagem utilizada aqui está relacionada com Jeremias capítulo 31, verso 15. Então ele utiliza esse texto para mostrar o que estava acontecendo, o choro e a lamentação que estava ocorrendo em Ramá. O texto em questão de Jeremias está dizendo sobre o futuro sofrimento da nação. O Senhor mostrou a ele o que iria acontecer, como Israel seria levado para a terra da Babilônia. Então Jeremias, ele observa aquela situação e ele se lamenta. E ele diz também que Raquel se lamenta e chora pela perda dos seus filhos, Sabemos que ela é a geradora de tribos da nação de Israel. Então ela lamenta que a sua nação agora estava indo para ser escravizada em uma terra extremamente distante. Ramá
No Antigo Testamento também foi o local em que os judeus permaneceram cativos e foram organizados para serem levados às terras da Babilônia. Então, por isso, o destaque do choro e da lamentação pelo profeta Jeremias. Então, aquela que havia gerado tribos, falando sobre a nação de Israel, estava em extremamente lamento, porque sabia que o resultado do pecado da sua nação os estavam levando para longe do Senhor, para uma terra extremamente perversa também, tão quanto a terra do Egito. O profeta observa toda aquela cena do exílio e ele começa a se lamentar pelos seus irmãos, pela sua nação. A caminhada dos israelitas para chegarem à Babilônia passava também pela cidade de Ramá, cidade a qual Raquel havia sido enterrada. E isso também destaca o choro aqui citado pelo profeta. Raquel chorando por seus filhos. Naquele momento representava para a nação inteira o choro de todas as mães judias por causa do exílio. As tragédias terríveis que Israel viveu, sabemos que foi totalmente devastado quando os babilônios vieram. E também era uma tipificação e uma antecipação do que aconteceria em Belém da Judéia. Como as mães que ali estavam chorariam a perda dos seus filhos diante do massacre ordenado por Herodes. Então, Mateus, conhecendo tudo isso, ele utiliza esse texto para mostrar que a profecia se cumpre relacionada com Jesus. Uma coisa interessante a se destacar com isso, apesar de Mateus não mencionar a continuidade do versículo 16 e 17 sobre a passagem que ele cita de 31:15, é interessante nós trazermos para nós aqui nessa noite. Ele não utiliza muito porque ele quer enfatizar o massacre que estava ocorrendo, mas quando Jeremias se lamenta, quando ele diz que Raquel chora pelos seus filhos, o Senhor lhes dá um consolo. O próprio Deus lhes dá uma resposta. No versículo seguinte, Jeremias 31, 16 e 17 diz assim: assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Apesar de o Senhor mostrar ao profeta o que iria acontecer, eles trazem um consolo também ao dizer para eles: olha, vocês não serão jogados ao léu, vocês não estarão abandonados, eu ainda trarei de volta os meus filhos, haverá esperança para a minha nação. E isso tem perdurado ao passar dos anos, meus queridos irmãos. Apesar daquelas mães chorarem a perda dos seus filhos naquela região de Belém e os seus arredores, o seu choro se converte em alegria quando eles compreendem quem era o Senhor Jesus Cristo e o propósito pelo qual ele havia vindo a esta terra. Apesar de muitos servos do Senhor que já passaram por esta terra terem derramado lágrimas e lágrimas em sofrimentos, o seu choro, o seu sofrimento se convertem em alegria ao saber que o próprio Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Antes desse dia, infelizmente, ainda vai ocorrer muita destruição, ainda viveremos muitos sofrimentos, muitas tragédias, porém há uma promessa, uma esperança para os servos do Senhor. Nós podemos realmente semear com lágrimas, irmãos, mas a colheita será cheia de alegria, porque aquele que promete, cumpre. O choro citado por Jeremias se tornou em alegria quando o Senhor começa a levantar
quando as coisas não vão de acordo com as nossas necessidades. Um teólogo ele destaca aqui que a situação acontecida com Israel no exílio da Babilônia, aqueles que participaram disso sentiram que Deus os havia abandonado. Eles pensavam que estavam sozinhos e que não teria mais solução. Mas o Senhor jamais abandona os seus. Aqueles que o Senhor escolheu, salvou, chamou para ser a sua nação, retornaram para aquele lugar de promessa divina. É por isso, meus queridos irmãos, que há muitas coisas que acontecem ao nosso redor que não há explicação. Essa é uma delas. Há situações que nós vamos viver nessa terra e nós vamos observar acontecendo e não teremos respostas. Mas uma coisa é certa: Deus está no controle de tudo e Ele cumpre as suas promessas. Os servos do Senhor, eles podem viver confiantes no Deus que eles servem. Nós podemos descansar, irmãos, mesmo em dias de caos. Eu costumo dizer isso sempre: mesmo que tenhamos que viver toda uma vida nessa terra de sofrimento, de dificuldade, ainda assim valeria a pena, tendo em vista o que o Senhor tem preparado na eternidade. Então, quando a situação estiver difícil, quando somente houver lágrimas em seus olhos e sofrimentos na sua vida, lembre-se: um dia Cristo enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, e não haverá mais tristeza, nem morte e nem dor. E a terceira e última profecia que Mateus destaca o cumprimento foi retorno para Nazaré, Galileia. Herodes, como todos os homens, morreu. Diz que a sua morte foi em terrível agonia. Ele morreu definhando com um câncer terrível. Sofreu por tudo que ele havia cometido. Ele destaca também, no plural, morreram todos os que atentavam contra a vida de Jesus. Havia mais pessoas então que queriam a morte do Senhor. José, novamente, ele recebe a visita do anjo do Senhor em sonho, com a ordem agora: volte para a terra de Israel. É o momento de retornar. Novamente, José obedece a ordem sem questionar. A Bíblia ela reserva poucos registros sobre a vida deste homem. Certamente, um grande exemplo de servo do Senhor. Os poucos registros que nós encontramos relacionados com José, há sempre ele ouvindo a voz do Senhor e obedecendo a ordem divina. O que todo cristão deve fazer como servo de Cristo. Então, sem dúvidas, este homem é um exemplo de servo fiel e verdadeiro, que ouve, reconhece e obedece à voz dos Senhor. Herodes morreu, porém o seu filho ficou no seu lugar. Diante dessa situação, também em orientação divina, José pega a sua família, ao invés de ir para a Judéia, ele vai para a região da Galileia e ali permanece. Ali ele permanece com a sua família e ali o Senhor Jesus cresce. Por que ele foi para aquela região? Para o cumprimento da profecia que foi dito. Aqui, diferentemente das outras, Mateus ele destaca profetas no plural. Então, no caso, seria mais de um profeta que havia falado sobre esta situação. Ele será chamado Nazareno, conforme nós lemos. Há um grande problema aqui sobre esta palavra, que ela não é encontrada no Antigo Testamento.
Então, a palavra nazareno ela não é encontrada de forma alguma no Antigo Testamento. Para que nós possamos chegar à compreensão, então, e ter o texto, porque para ele dizer que foi cumprimento de profecia, ele tinha que ter um texto em mente. O texto que os teólogos definem como o texto utilizado por Mateus como base do cumprimento desta profecia é um que está escrito em Isaías capítulo 11, verso 1, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. A palavra renovo ou broto aqui no hebraico é conhecida como nésia. Então, a interpretação aqui é que Jesus é chamado por Isaías como nésia, e por isso o local da sua habitação, da sua residência, Nazaré, sendo então designado como Nazareno. Sobre a própria cruz de Cristo foi escrito, na verdade, Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Então, o texto utilizado por Mateus é este texto que eu citei ainda há pouco, em Isaías capítulo 11, verso 1. Porém, é interessante nós destacarmos aqui o plural de profetas para observarmos algumas outras coisas que o profeta nos queria ensinar relacionados com a cidade de Nazaré. Nós ministramos aqui, eu acredito que foi no ano passado, uma série sobre Isaías 53. E uma das coisas que nós estudamos aqui foi a maneira como ele foi desprezado, reconhecido, um homem de dores. Vamos ler o texto aqui para mim. Isaías 53, nós estudamos todos os versos aqui. O verso 53, verso 2: ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, não havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado de sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, na ocasião, nós estudamos aqui o texto de Isaías 53, especificamente o verso 3, e destacamos o porquê Cristo foi reconhecido desta maneira, porque ele foi desprezado entre os homens, porque ele foi chamado de homem de dores, porque as pessoas escondiam, viravam as suas faces para o Senhor, justamente pelo cumprimento da profecia que ele seria chamado Nazareno. Nós observamos aqui que Nazaré era um local em que as pessoas não tinham em alta estima, havia desprezo por aquela cidade. A maioria dos habitantes ali eram tidos por pessoas ruins, más, que agiam traiçoeiramente. Em destaque nós temos como Natanael questiona, ao saber que Jesus vinha de Nazaré. Evangelho de João capítulo 1, ele recebe a notícia e que Jesus era de Nazaré, e aí ele responde dessa forma, capítulo 1, verso 46: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Justamente pela forma como a cidade era reconhecida, como uma cidade ruim, uma cidade perversa, enfim, todas essas coisas. E por isso Cristo então foi desprezado entre os homens, um homem de dores. E então se cumpriu a profecia dos profetas, profecias essas que estão em Salmos capítulo 22, verso 6, e Isaías 53, 3, que nós lemos aqui. Então, desta maneira, o termo Nazareno, ele tem duas ênfases sobre Cristo. A primeira delas é quando nós utilizamos o cumprimento de Isaías 11:1, a palavra Nézer aponta então para a exaltação do Messias, como o bronto, como parte da linhagem real, que nós já estudamos aqui no capítulo 1, o broto de Jessé, que o filho de Davi, e também destaca a humilhação, o desprezo, a forma como ele foi tratado entre os homens. Isso se pegou tanto que os seus discípulos começaram a ser chamados também de nazarenos, chamavam-se seita dos nazarenos. Em alguns textos nós vamos observar isso. Marcos 14:67,
Mateus 21:11, João 18:5 e 7, Atos 24:5. Então, o escritor do Evangelho destaca o cumprimento das profecias, deixando claro quem era Jesus. Ele foi para Nazaré para se cumprir a profecia de Isaías 11:1 e também para se cumprir a profecia de Isaías 53:3, em que ele seria desprezado. Enfim, meus queridos irmãos, nós concluímos este segundo capítulo do Evangelho de Mateus, deixando claro a intenção principal do escritor quando escreve o seu Evangelho. Não há dúvidas de que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. Não há dúvidas de que o Senhor Jesus Cristo é o Messias, o prometido. Nós podemos também destacar aqui como encerramento para nós, para que traga confiança e consolo aos nossos corações, que Deus age e está no controle de todas as coisas. É por isso, irmãos, que nós não devemos ter medo algum. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos orienta a não se preocupar com o dia de amanhã. É por isso que nós podemos descansar nas promessas do Senhor, mesmo quando tudo está dizendo ao contrário, mesmo quando as situações nos parecem que não há resposta, que o que está acontecendo é algo injusto. Deus tem um propósito para todas as coisas e nada está acontecendo ao acaso, meus queridos irmãos. Tudo está acontecendo sob o controle do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos encerrar este capítulo descansando ao saber que do Egito, da terra e da escravidão, veio o nosso Salvador. Veio aquele que nos redimiu de uma vez por todas, de todos o nosso pecado. Nos foi deixado aqui um grande exemplo do poder e da atuação de Deus para libertar o seu povo. Nós lemos ainda hoje, em Êxodo capítulo 9, o que Deus fez para libertar o seu povo. Nos deixando como exemplo como seria a atuação de Cristo Jesus, nos trazendo tranquilidade, tendo plena convicção de que Deus veio a esta terra e nos libertou de maneira completa. É por isso que nós não precisamos de cursos de libertação, nós não precisamos de campanhas de libertação. A libertação ocorreu na cruz do Calvário, quando o sangue emanou sobre as nossas vidas de uma vez por todas. Nós fomos libertos de toda e qualquer injustiça, meus queridos irmãos. E estamos sendo então agora levados para a terra prometida. Nós podemos encerrar aqui deixando claro que o choro de lamentação se converte em alegria e esperança para os que estavam em trevas e supostamente abandonados. Para aqueles que vivem em sofrimento, há uma esperança verdadeira de que um dia o nosso Senhor voltará e nos levará para a eternidade e enxugará dos nossos olhos todas lágrimas. E por último, um dos motivos que nós acabamos de abordar, do Senhor ter ido habitar na Galileia, na cidade de Nazaré, se confirma pela forma que o trataram. Cristo foi desprezado. Ele foi conhecido como um homem de dores. Essa é a forma que o mundo trata Jesus. É por isso que inventam coisas sobre Jesus, porque não suportam Ele como Deus verdadeiro sobre tudo e sobre tudo. Essa é a forma que os seus servos são tratados pelo mundo, meus irmãos. O mundo odeia aqueles que servem ao Senhor. Eles não suportam a ideia dos cristãos defenderem o seu Cristo e viverem como Ele viveu. Então nós não podemos esperar outra coisa do mundo. Estou falando do mundo, não estou falando de Cristo, mas estou falando do mundo caído. A não ser desprezo, a não ser zombaria. Charles Spurgeon dizia sobre isso: você espera ser honrado em um mundo onde o seu Senhor foi desprezado? Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, ele
destaca os heróis da fé como homens que o mundo não era digno de recebê-los, pois o mundo em si, o mundo caído, desprezava, zombam do nosso Cristo. Isso não deve ser motivo de desânimo, meus irmãos. Esse não deve ser motivo de pedra de tropeço para as nossas vidas. Pelo contrário, deve ser motivo para nós buscarmos ainda mais o nosso Senhor e Salvador. Porque apesar de todo o desprezo, apesar de ter sido conhecido como homem de dores, ao terceiro dia Ele ressuscita com grande poder e grande glória e triunfa sobre a morte. E triunfa sobre todos os seus inimigos, e está reservado para todos os seus servos fiéis que também sofreram nesta terra, que estão aguardando o grande dia da volta do Senhor, a vitória final sobre a morte, meus irmãos. E isso também está reservado para todos nós. Por isso devemos confiar no Senhor e viver para Ele, somente para Ele. Porque Mateus nos deixa claro que Jesus cumpre todas as suas promessas, e nessas promessas nós podemos descansar. Vamos nos colocar de pé.